Sou o professor Jefferson Brandão Lobo, 67 anos, ativista cultural, mestre em cultura popular e oralidade, ativista do Boi Pai do Campo, a Rosalina, e cordelista também, músico. Nós viemos de uma família extremamente cultural, onde meu pai, Neco, e Dona Mocinha, minha mãe, professora Mocinha, sempre trabalharam com a cultura, principalmente a cultura popular. Nós iniciamos vários projetos de cordões de pássaro, pastorinha, principalmente carnaval. Mas a cultura popular sempre foi o nosso forte. E foi na década de 50 que nasceu o Boi Pai do Campo. Ele nasceu de um grupo de ativistas como a mamãe, Dona Sinhá, Seu Assis, Dona Baizé. Foram pessoas que iniciaram o Pai do Campo, que hoje, este ano, completa 70 anos. Então, muitos foram os que passaram pelas atividades do boi. O Pai do Campo, ele sobreviveu a todo esse tempo devido a ser muito forte as suas tradições. O Pai do Campo se apresentou em Belém do Pará, na Fundação Cultural. O Pai do Campo tem registro na Fundação Cultural do Pará, né? E pelas ruas da cidade, durante 70 anos, o boi ele desfilou, obviamente trocando de pessoas como personagens, mas mantendo a tradição básica. A história do boi no Brasil, ela começa no século XVII, Pernambuco, e depois ela se espalha para o norte do Brasil, Maranhão, e se espalha pelo Brasil todo. A história do boi-bumbá, ela se confunde com o cotidiano das pessoas. Então, ela é uma apresentação teatral e cultural, porque ela contém muitos personagens. Por exemplo, o vaqueiro, Senhor Meu Amo, Dona Maria, Doutor das Flores, o pajé, o cacique, o Nego Chico, a Catirina, enfim. Então, o enredo, ele gira em torno de um morador de uma fazenda que, tendo sua esposa gestante, chamada de Catirina, ela desejou comer a língua do boi. E o boi era o boi da criação do Senhor Meu Amo, que era o dono da fazenda. Ao tirar a língua para salvar seu filho, para Catirina atender o pedido, o boi morreu. Então o dono da fazenda manda diversas missões para prender o Nego Chico, manda os índios, manda o diretor, que era o delegado, enfim, não consegue. Até que Nego Chico se apresenta para o Senhor Meu Amo. Então o fazendeiro resolve chamar as pessoas que tinham influência para tentar levantar o boi. Aí entra o Doutor das Rosas, faz seu serviço, mas não consegue. Aí entra o Doutor Orlando Holandês, Doutor da Cachaça, enfim, vários tentam levantar o boi. Mas quem levanta o boi, na verdade, é o pajé da tribo, que com a sua maraca, fazendo a sua dança, consegue reviver o Pai do Campo. Então o Pai do Campo vive, né? E o enredo termina aí. Porém, Igarapé-Miri foi muito rico culturalmente. O Pai do Campo é um dos bois que existiam. Tinha o Pingo de Ouro, tinha o Estrela d'Alva, tinha o Boi Ponta Negra. Hoje, por exemplo, nós temos o boi de banda, que é um tipo de boi também.
Graças a Deus, a nossa terra ela é muito rica em cultura. Só que o nosso boi, o pai do campo, ele era composto de pessoas maduras, pessoas mais idosas do que jovens. Por exemplo, hoje, em 2023, nós temos uma personagem, a primeira Catirina, que integrou o boi pai do campo, né, ainda está viva. A Dona Maria, ela tem 102 anos e está viva e lúcida. Ou seja, o pai do campo vive. A Escola de Arte, no intuito de preservar e dar continuação, ela resgatou o boi. Hoje se encontra no Museu Cultural, que é uma sala destinada à cobra grande, ao boi e outras representações culturais, onde pode ser visitado. E para perpetuar o que eu estou dizendo e a nossa história, eu fiz um cordel alusivo ao pai do campo, onde eu cito pessoas, onde eu cito o tamanho da fama dele, onde eu cito as apresentações dele, que eu gostaria de ler um trecho apenas ou dois. Exalta o cordão de boi que atravessou gerações, chamado de pai do campo, o centro das emoções, passando de pai para filho, origem das emoções. Seus idealizadores, na década de 50, tinham 20 integrantes com a idade de 60. Trabalho muito bem feito que hoje nos representa. Muitos foram os componentes que construíram essa história. Cheia de amor e trabalho, ainda guardo na memória. Cada um fez a sua parte por essa grande vitória. Dona Mucinha e seu Neco, Assis e contra a Maré, Pega Gia e Sinhá, Sangue Azul e Dona Vaizé, Mané Chato e Capita, Bem Trajado e seu Dedé. Catirina e Ademir, Ana, Cláudia e Capoeira, Bertinho e Celestiano, Sérgio e a família inteira, Bahia e seus Herodes, Mercedes e João Ferreira. Então aqui a gente inversa e consegue mostrar os primeiros que formaram o famoso boi. Em nossa casa, nós tínhamos atividades culturais constantes e permanentes. O boi pai do campo era uma delas. Então ele nasceu lá, com a ajuda de Dona Baizé, mamãe, o Assis, Nego Chico, Sangue Azul, e se reuniram e resolveram formar um boi. E esse boi teve nome de pai do campo. Como eu era criança, eu me criei fazendo parte como figurante. Ou era indígena, ou era o rebolo. Rebolo é um cavalo pequeno que faz parte do boi. Se o boi ia dançar numa casa, o rebolo saía antes e ia anunciar a chegada. Era um cavalinho que a gente colocava no corpo e saía correndo. E de lá a gente foi crescendo e se tornando personagem. Só foi renovando. Por isso ele tem 70 anos. Muitos participaram, né? E a mamãe com a Dona Baizé, eles organizavam as relações, as contribuições, a roupa. A Sinhá também fazia o vestuário, saias, enfim, a roupa dos figurantes. E assim o boi pai do campo veio sobrevivendo, veio passando de geração para geração. Hoje, a gente o tem na Escola de Arte, né, onde ele está, e de vez em quando a gente faz apresentações com ele com o corpo de artistas daqui da própria escola. Com a morte da minha mãe, da Dona Baizé e dos principais idealizadores, o pai do campo ficou quase que sem prolongamento das suas atividades. Foi quando a Escola de Arte João Valente do Couto tomou para si essa responsabilidade. E com isso, ela criou um museu na sala onde nós estamos aqui, onde o pai do campo faz parte. Mas nós temos o professor Miquinha, a professora Maria Antônia,
Neizinho e outros integrantes aqui da escola que fazem parte da apresentação do boi. Inclusive se apresentou ano passado na Casa da Cultura ainda, né, no fim da pandemia. Mas ele continua vivo, mais do que nunca, e daqui as outras gerações irão tomar conta e dar prosseguimento na sua história. O nosso trabalho, enquanto ativista cultural, é perpetuar as nossas tradições. Garapé-Miri é muito rico em tradições, né? Mas o principal objetivo é manter uma relação da geração que passou com as futuras gerações. Qual é essa relação? É o interesse comum pela perpetuação do que é nosso aqui. Por exemplo, eu, como professor, ativista, eu tenho um trabalho juntamente com amigos que eu tenho, como Railson, no projeto Anima Lendas e em outros tipos de projetos, onde a gente visa manter viva as nossas tradições, nossos relatos, né, nossa história, nossa cultura. Esse elo ele não pode se quebrar. Por quê? Porque de mim já fica para outro e outro passa de geração para geração. Esse é o nosso objetivo, a perpetuação da nossa cultura de Garapé-Miri.